Alô pessoal, nesse livro eu vou estar passando para você trechos do livro do filósofo estoico Epiteto, A Arte de Viver, uma nova interpretação de Sharon Lebel. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Sob o nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, nossos desejos e as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. Essas áreas são justificadamente da nossa conta, porque estão sujeitas à nossa influência direta. Temos sempre a possibilidade de escolha quando se trata do conteúdo e da natureza de nossa vida interior. Fora de nosso controle, entretanto, estão coisas como o tipo de corpo que temos, se nascemos ricos ou se tiramos a sorte grande e enriquecemos de repente, a maneira como somos vistos pelos outros, ou qual é a nossa posição na sociedade. Devemos lembrar que essas coisas são externas e, portanto, não dependem de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Lembre-se, as coisas sob nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou a determinados pelos caprichos ou ações dos outros. Lembre-se também do seguinte: se você achar que tem domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora de seu controle, ou se ostentar ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Mantenha sua opinião inteiramente concentrada no que de fato lhe compete. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. E tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não seu. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços serão canalizados para boas atividades e não desperdiçados em críticas ou confrontos com outras pessoas. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, não será obrigado a realizar qualquer coisa contra a sua vontade. Os outros não poderão feri-lo, você não fará inimigos nem será prejudicado. Se o seu objetivo é viver de acordo com esses princípios, lembre-se de que não será fácil. Você deverá abrir mão de algumas coisas e adiar outras. É possível que até mesmo precise privar-se de riquezas e poder, se quiser atingir a felicidade e a liberdade. Reconheça as aparências pelo que realmente são. De agora em diante, pratique dizendo para tudo o que parecer desagradável para você. Abre aspas. Isto é só aparência e de modo algum o que parece ser. Fecha aspas. E, então, examine cuidadosamente a questão de acordo com os princípios que acabamos de considerar. Em primeiro lugar, esta aparência se refere às coisas que estão sob nosso controle ou às que não estão. Se a questão estiver relacionada com qualquer coisa fora de seu controle, treine a si mesmo para não se preocupar com ela. Os desejos exigem sua realização. Nossos desejos e aversões são despostas impacientes. Exigem satisfação imediata. Os desejos ordenam que nos apresentemos. Os desejos ordenam que nos apressemos para obter o que queremos. E as aversões insistem que evitemos aquilo que nos causa repulsa. Todas as vezes que não conseguimos o que queremos, ficamos desapontados.
Quando recebemos o que não queremos, ficamos angustiados. Se, portanto, você procurar evitar apenas as coisas indesejáveis e contrárias ao seu bem-estar natural, que não estão sob o seu controle, estará sujeito ao que de fato não deseja. Entretanto, se tentar evitar coisas inevitáveis como doenças, morte ou infortúnios, sobre as quais você não tem nenhum controle verdadeiro, causará sofrimento a si mesmo e aos que estão à sua volta. Desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos, e podemos treinar para ter hábitos melhores. Reprima o hábito de se sentir aversão por tudo aquilo que está fora de seu controle, e em vez disso, concentre-se em combater as coisas que estão ao seu alcance e que não são boas para você. Faça o possível para ser dono de seus desejos. Porque, se você deseja algo que está fora de seu controle, sem dúvida alguma, o resultado será uma decepção. Enquanto isso, você poderá estar negligenciando as coisas que estão sobre o seu controle e que valem a pena desejar. É claro que existem ocasiões em que questões práticas você precisa correr atrás de alguma coisa e deixar outras de lado. Mas faça isso com graça, inteligência e flexibilidade. Veja as coisas como elas são. As circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. Os fatos acontecem como têm de acontecer. As pessoas comportam-se de acordo com o que são. Acolha as coisas que de fato conseguir. Abra os olhos, veja as coisas como elas são e preserve-se, assim, da dor causada pelos falsos apegos e os estragos evitáveis. Harmonize suas ações com a maneira como a vida é. Não tente fazer suas próprias regras. Comporte-se em todas as questões grandes e públicas, pequenas e domésticas, de acordo com as leis da natureza. Harmonizar sua vontade com a natureza deveria ser o seu maior ideal. Onde você pode praticar esse ideal? Nos detalhes de sua vida diária, com suas tarefas e seus deveres pessoais e específicos. Quando realizar essas tarefas, tais como tomar banho, por exemplo, faça-o quanto lhe for possível, em harmonia com a natureza. Quando comer, tanto quando lhe for possível, faça-o em harmonia com a natureza. E assim por diante. O que fazemos é menos importante do que a maneira como o fazemos. Quando compreendemos realmente esse princípio e vivemos de acordo com ele, embora as dificuldades continuem a surgir, já que também são parte da ordem divina, ainda assim será possível ter paz interior. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que nós temos deles. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Sendo assim, até a morte deixa de ser um problema tão importante. É a nossa noção da morte, a ideia que fazemos dela, que é terrível, que nos aterroriza. Existem muitas maneiras de pensar na morte. Examine suas noções a respeito da morte e também sobre tudo mais. Essas noções são de fato verdadeiras? Fazem algum bem a você? Não temas a morte ou a dor, mas tema o medo da morte ou da dor. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Se não há vergonha, não há culpa. Se são os nossos sentimentos sobre as coisas o que de fato nos atormenta, e não as coisas em si, conclui-se que culpar os outros é tolice. Portanto, quando sofremos reveses, perturbações ou desgostos, não culpemos jamais os outros, mas nossas próprias atitudes. As pessoas mesquinhas geralmente atribuem aos outros a culpa por seus sofrimentos. Já as pessoas comuns atribuem a culpa a si mesmas.
Aquelas que se dedicam a viver uma vida de sabedoria compreendem que o impulso de atribuir culpa a alguém ou a alguma coisa não passa de tolice e que não se ganha nada culpando seja quem for, os outros ou a nós mesmos. Um dos sinais que indicam o início do progresso moral é a extinção gradual da culpa. Passamos a ver como é inútil fazer acusações. Quanto mais examinamos nossas atitudes e trabalhamos o nosso íntimo, menos estamos sujeitos a ser assolados por tempestuosas reações emocionais nas quais buscamos explicações fáceis para aquilo que nos acontece. As coisas são simplesmente o que são. As outras pessoas que pensem o que quiserem. Não é da sua conta. Se não há vergonha, não há culpa. Crie o seu próprio mérito. Nunca dependa da admiração dos outros. Não há força nisso. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. Não é encontrado nos relacionamentos pessoais nem nas considerações de outras pessoas. É um fato da vida que os outros, mesmo aqueles que o amam, não concordem necessariamente com suas ideias e nem compreendam ou partilhem seus motivos de entusiasmo. Não é importante o que os outros pensam sobre você. Crie o seu próprio mérito. O mérito pessoal não pode ser adquirido pelo nosso relacionamento com pessoas de mérito. Você recebeu um papel a desempenhar e um trabalho a cumprir. Faça o bem agora. Dê o melhor de si e não se preocupe com quem está observando. Faça o seu trabalho sem se importar com as honrarias ou a admiração que vem dos outros. Não existe mérito indireto. A excelência e os triunfos das coisas pessoais pertencem a elas. Da mesma forma, as coisas que você possui podem ser excelentes, mas sua excelência pessoal não deriva delas. Pense nisto. O que é realmente seu? O que de fato lhe pertence? É o uso que você faz das ideias, dos recursos e das oportunidades que cruzam o seu caminho. Você tem livros? Leia-os. Aprenda com eles. Aplique a sabedoria que está contida neles. Você possui conhecimentos especializados? Faça bom e pleno uso deles. Você tem ferramentas? Vá buscá-las e construa ou conserte coisas com elas. Você tem uma boa ideia? Persiga-a e leve-a até o fim. Tire o maior proveito possível daquilo que você tem, do que é verdadeiramente seu. Você ficará merecidamente feliz e à vontade consigo mesmo quando harmonizar suas ações com a natureza, reconhecendo o que é verdadeiramente seu. Bom, seguinte, pessoal, se você gostou, se essas palavras fez sentido para você, esses pequenos trechos que eu li para você do livro do Epiteto, o filósofo estoico, A Arte de Viver, o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria. Se essas palavras te ajudou de alguma forma, deixe o like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber os próximos vídeos, porque se você não ativar o sininho, o YouTube ele não recomenda os vídeos para você, ok? Portanto, você ative o sininho, dê o like, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Por enquanto é só isso. Aquele abraço de sempre do amigo Domingos Júnior. Valeu, um forte abraço. Tchau, tchau.